Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, você aqui da nossa Diocese de Formosa, de outros lugares do Brasil, de outros países, onde você como brasileiro, brasileira, está nos acompanhando, o nosso abraço afetuoso a todos vocês. Convido você que me ouve a saudar o nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Que este dia seja de paz para o seu amado coração. Que os conflitos, as dificuldades, os sofrimentos de sua alma sejam alcançados pelos raios da divina misericórdia, pela bondade divina, a fim de que o seu olhar, prezado ouvinte, não seja um olhar cravado na terra dos sofrimentos, mas um olhar para o alto, um olhar de esperança. Esse também é o meu desejo para você das regiões atingidas pelas catástrofes, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, olhar para o alto. Podemos perder tudo neste mundo, mas a fé, quando não é perdida, ela nos move. É a fé que nos leva adiante, que nos faz redirecionar nossa vida no caminho da luz. Do livro de Fulton Sheen, Corpo Místico de Cristo, página 215. Ora, não somos apenas seres físicos como os animais. Não somos apenas seres racionais e limitados pelo conhecimento que é possível à nossa razão tão débil. Fomos chamados para ser filhos de Deus, participantes de seu conhecimento divino. Segue-se, portanto, que quanto mais me submeto às leis de Cristo e de sua Igreja, que é o reino de Deus na terra, tanto mais cresce minha perfeição, mais cresce minha liberdade. Ao submeter minha razão à luz superior da fé, não escravizo minha razão mais do que um telescópio escraviza meu olho. Quando me curvo à lei do Calvário, não entrego minha liberdade, assim como uma boleta não perde sua natureza quando morre nesse estágio, para renascer em carvalho. Quando obedeço às verdades do magistério da Igreja, não abro mão de minha liberdade, assim como não abro mão da minha liberdade de escrita quando me submeto às leis da gramática. Quando obedeço aos mandamentos do corpo místico de Cristo, estou obedecendo àquilo que me aperfeiçoa, não só corporalmente, porque o submeto à razão, não só em minha mente, porque a submeto ao conhecimento superior da fé, mas leva à perfeição em todo o meu ser, em corpo e alma, porque sou conduzido à união também perfeita com aquele que é Deus. Se liberdade significa liberdade em relação àquilo que restringe a alegria da vida, liberdade daquilo que obscurece a mente para descobrir a verdade, liga a vontade à doçura do amor? Então, como eu poderia ser mais livre do que ao meu submeter aos mandamentos daquele que é a vida perfeita, a verdade perfeita, o amor perfeito? Só fico livre de fato quando tiver posse de mim. Só me torno livre quando abdico da escravidão da morte, do erro, do ódio, e só abdico destas coisas quando me torno participante da vida
daquele que conquistou a todos. Tal é a liberdade dos filhos de Deus. Tal é a liberdade que nós, as células do corpo místico, desfrutamos, obedecemos apenas ao Cristo quer, por meio dos representantes em seu corpo, pensamos apenas o que ele pensa por meio dos embaixadores em seu corpo e amamos apenas o que ele ama por meio dos pastores de seu corpo. Somos escravizados, se assim quisesseis, mas apenas em um ponto. Somos escravos da realeza de Cristo. Mas esse ponto é como o ponto fixo de um pêndulo e balançamos ao seu redor em um belo ritmo com a liberdade daquele que pode fazer todas as coisas e, portanto, pode nos libertar de tudo, com exceção da alegria de termos as bem-aventuranças eternas. A consciência de que Ele, a verdade, fala somente por meio do seu corpo, explica esse belo espírito de criança e a obediência singela que prestamos como ovelhas aos pastores de seu rebanho. É por isso que de nossos corações brota, por cada um dos mandamentos deles e em nossos lábios surge um clamor de alegre aceitação. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Falai, Senhor, porque o vosso servo ouviu o vosso corpo físico na Galileia. Falai, Senhor, porque vosso servo vos ouve neste momento no corpo místico que preenche o mundo. Falai, Senhor, porque a vossa verdade nos liberta do erro. Falai, Senhor, pois agora vemos que a raiz de todas as liberdades da Igreja é a liberdade mais gloriosa de todas, a liberdade de tornar-nos santos. Meu dileto ouvinte, são palavras muito assertivas, muito doces, muito amáveis, as do bispo Fulton Sheen. E esse tema da liberdade, que nós só podemos tê-la pela nossa submissão à verdade do eterno, é fantástico. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. E a nossa liberdade não está em fazer o que a gente quer, aquilo que os nossos desejos, que a nossa carnalidade nos inclina. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Um drogado, um alcoólatra, um dependente de pornografia, um dependente de prostituição, não é uma pessoa livre. Uma pessoa extremamente apegada aos bens, aos negócios, ao dinheiro, à política, aos cargos, à vaidade, à soberba, não são pessoas livres, são pessoas escravas. Só pode ser livre quem tem a sua vontade, o seu interior, a sua liberdade sacramentada por este amor de Deus. Aqui está a santidade. Ser santo, na verdade, é ser justo. E nós somos justos com Deus quando obedecemos seus mandamentos e recebemos com alegria todos os alimentos que a Mãe Igreja pode nos dar. A palavra, a liturgia, os sacramentos. Que o Senhor nos ajude a nos libertar de nós mesmos, das coisas, das pessoas, para livres podermos louvar e adorar verdadeiramente o único Deus. Que o seu dia seja um dia de construção da liberdade em Cristo. Amém. A aclamação ao Evangelho da missa desta terça-feira, Mateus 11, 25. É palavra de Jesus,
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Essa passagem ela é muito bela, pois nos orienta que o alcance das coisas divinas e sublimes do reino de Deus só é possível para um coração simples, um coração humilde, um coração sem soberba, sem orgulho, sem os apegos deste mundo. E o simples aqui não é somente aquela pessoa que não estudou, que é analfabeta, que é simples, do sítio, etc. Não. Todo cristão é chamado a ser uma pessoa humilde, simples. Pois somente um coração humilde, um coração simples, um coração desapegado das vaidades deste mundo, é capaz de ouvir com profundidade os apelos de Deus. Cada vez mais, prezado ouvinte, eu chego à conclusão que o sentido de tudo nesse mundo é a cruz, é a humildade de Cristo. Quem pode explicar para nós o drama da vida, as dificuldades? Qual mensagem neste mundo pode nos ajudar a numa consciência reta e verdadeira acerca das nossas grandes dificuldades? Somente nosso Senhor Jesus Cristo. Somente o mistério do Calvário é capaz de ser mensagem de esperança para os corações que vivem dramas, que vivem momentos dificílimos. Assim, meu prezado ouvinte, deste programa hoje nós podemos tirar talvez uma palavra de ensinamento para a nossa boa vivência cristã. Se sentir pequenino diante de Deus, porque somente aos pequenos o Pai revela os segredos do amor divino. Somente os pequenos, os simples e os humildes poderão alcançar a santidade em grande precisão. Seja santo, como o Pai do céu é santo. Pai amado, Deus santo, Deus imortal, derrama do teu coração eterno e do coração do teu Filho eterno o amor do Espírito Santo em nossos corações, nos corações doentes, tristes e desanimados, nos corações atormentados pelo orgulho, pelo pecado, pelas misérias deste mundo. Preserva, Senhor, o nosso ser de toda a contaminação com as coisas do mundo que nos tira do caminho da santidade. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém. Pela intercessão dos santos anjos de guarda, venha sobre você e sua família, sobre os seus trabalhos, sobre esse dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até logo mais às 21 horas neste canal com o programa Oração da Noite. Venha rezar conosco a liturgia da Igreja. Fique em paz.